Você já olhou para um mapa e se perguntou o que aconteceria se um pedaço de terra simplesmente desaparecesse do resto do mundo? Não fisicamente, não de repente, mas devagar, silenciosamente, ao longo de milhões de anos, até que tudo que vive ali esqueça que um dia fez parte de algo maior. Isso não é ficção, isso aconteceu. E ainda está acontecendo, agora, enquanto você assiste esse vídeo. Existe um lugar na Terra onde a evolução foi isolada, trancada e deixada sozinha por tempo suficiente para reescrever as regras da vida do zero. Um laboratório natural maior que a França, com espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta, nem nunca existiram. O nome desse lugar é Madagascar. Esse vídeo não é sobre lêmures fofos ou paisagens bonitas. É sobre o que acontece quando a evolução é deixada sozinha, sem interferência, por 80 milhões de anos. Fica comigo até o final, porque quanto mais a gente avança, mais estranho, mais bonito e mais assustador esse lugar se torna. E no final, você vai entender por que os cientistas chamam Madagascar de o 8º continente. Vamos começar com algo simples. Um continente se parte em dois. Isso já aconteceu antes na história da Terra, várias vezes. Os continentes que conhecemos hoje, África, América do Sul, Índia, Austrália, já estiveram todos colados, formando um supercontinente chamado Gondwana. E devagar, esse bloco gigante começou a se rachar. Pedaços foram se afastando uns dos outros, alguns milímetros por ano após ano, século após século. Um desses pedaços era Madagascar. Há cerca de 150 milhões de anos, ela se separou da África. E aqui está o detalhe que muda tudo. Por um bom tempo, ela continuou grudada à Índia. As duas viajaram juntas, como dois barcos à deriva no mesmo oceano. Mas há aproximadamente 88 milhões de anos, mesmo esse último elo se rompeu. A Índia seguiu para o norte, até colidir com a Ásia e formar o Himalaia. Madagascar ficou para trás, sozinha, no meio do Oceano Índico. E é aqui que a história realmente começa. Agora, pensa nisso. 88 milhões de anos é tempo suficiente para os dinossauros surgirem, dominarem o planeta inteiro e serem extintos, e ainda ter tempo de sobra. É tempo suficiente para todo um continente à parte, a África, desenvolver elefantes, leões, girafas, hienas, gorilas. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, do outro lado de um canal de água, Madagascar seguia seu próprio caminho. Nenhum leão nadou até lá. Nenhum elefante atravessou. A ilha foi deixada com o que já tinha a bordo, e com o que, ocasionalmente, conseguia chegar até ela por acidente, agarrado a troncos flutuantes, atravessando o canal de Moçambique em viagens que podiam durar semanas. Isso é importante. A vida em Madagascar não evoluiu ao lado da vida africana. Ela evoluiu isolada dela. É como pegar um punhado de espécies, trancar numa sala e deixar o tempo correr sozinho, sem que nada de fora interfira. O resultado é de tirar o fôlego. Mais de 90% das espécies de plantas e animais de Madagascar não existem em nenhum outro lugar da Terra. Em nenhum. Se elas desaparecerem ali, desaparecem do planeta inteiro. Vamos a alguns números, porque eles contam a história melhor do que qualquer adjetivo. Madagascar é a 4ª maior ilha do mundo, com mais de 587 mil quilômetros quadrados, maior que a França, maior que a Alemanha e a Grã-Bretanha juntas. Dentro desse espaço, cientistas já catalogaram mais de 100 espécies de lêmures, primatas que só existem ali. Para efeito de comparação, em nenhum outro lugar do planeta você encontra um único lêmure selvagem vivendo fora dessa ilha. Existe o aie-aie, um primata noturno com um dedo médio esquelético e alongado, que ele usa como uma ferramenta de precisão para fisgar larvas escondidas dentro de troncos. Algo tão estranho que, quando foi descoberto pela primeira vez, os cientistas nem sabiam classificá-lo como primata. Existe a fossa, um predador que parece uma mistura entre gato e cachorro, mas que na verdade pertence a uma família só dela, os Eupleridae, uma linhagem que evoluiu sozinha em Madagascar para ocupar o mesmo papel que grandes felinos ocupam em outros continentes. Existem baobás, árvores que podem viver mais de 1000 anos, com troncos tão largos que parecem esculpidos ao contrário, como se a raiz estivesse apontando para o céu. E isso é só o começo. Segundo a organização Conservation International, Madagascar está entre os lugares com maior concentração de biodiversidade endêmica do planeta, o que quer dizer espécies que evoluíram ali, e só ali, e em nenhum outro canto da Terra. Agora pare de pensar em Madagascar como um lugar exótico no mapa, e pensa nisso de outro jeito. Madagascar é uma prova viva de que a evolução não segue um roteiro fixo. Se você pegasse a história da vida na Terra e apertasse o botão de repetir, mas isolasse um pedacinho dela, o resultado não seria uma cópia do que já existe. Seria outra coisa. Um caminho diferente, com outras soluções para os mesmos problemas.
A natureza, em Madagascar, teve que resolver os mesmos desafios que resolveu em qualquer outro continente, como caçar, como se esconder, como sobreviver à noite, como competir por comida, mas sem copiar as respostas que já existiam ao lado. Ela teve que inventar tudo de novo, com as peças que tinha à disposição. E talvez seja isso que torne Madagascar tão fascinante. Ela não é apenas um lugar cheio de bichos estranhos. Ela é a prova de que existe mais de uma resposta certa para a pergunta como sobreviver na Terra. Você pode estar pensando, mas isso não é só uma curiosidade de biologia, tipo uma ilha isolada qualquer? Não é bem assim. Existem milhares de ilhas isoladas no planeta. O que torna Madagascar diferente é o tamanho, grande o suficiente para abrigar florestas tropicais, desertos, montanhas e recifes, todos dentro da mesma massa de terra, e o tempo. 80 milhões de anos é uma escala que praticamente nenhuma outra ilha isolada do mundo conseguiu manter intacta. Outra pergunta comum: isso realmente pode nos afetar, ou é só uma curiosidade distante? Aqui está o problema. Esse experimento evolutivo de 80 milhões de anos está sendo desfeito em poucas décadas. Desde a chegada dos primeiros humanos à ilha, há cerca de 2 a 10 mil anos, Madagascar já perdeu grande parte de sua cobertura florestal original. Espécies inteiras já desapareceram, incluindo lêmures gigantes do tamanho de gorilas e aves-elefante que podiam pesar mais de 400 quilos, as maiores aves que já existiram. O que sobrou é o que resta de um dos maiores experimentos evolutivos da história da vida na Terra, e ele está desaparecendo rápido demais para que a ciência consiga estudar tudo antes que se perca para sempre. Aqui está o que quase ninguém percebe. Madagascar não é apenas um lugar com animais estranhos. É uma janela para um universo evolutivo paralelo. Uma versão alternativa da história da vida, rodando ao lado da nossa, mas seguindo regras próprias. É aqui que a escala sai do controle. Estimativas científicas sugerem que ainda existem milhares de espécies em Madagascar que nunca foram descritas pela ciência. Isso significa que agora, enquanto você assiste esse vídeo, podem existir criaturas vivendo nas florestas da ilha que nenhum ser humano documentou, nenhum nome, nenhum registro, nada. E isso muda tudo o que pensamos sobre o quanto realmente conhecemos a vida no nosso próprio planeta. Existe uma história que ilustra bem esse isolamento. Por muito tempo, os primeiros naturalistas europeus que chegaram a Madagascar nos séculos 17 e 18 tinham dificuldade de acreditar no que viam. Eles encontravam animais que pareciam pertencer a categorias diferentes ao mesmo tempo. Um gato-cachorro aqui, um esquilo-macaco ali, porque na cabeça deles, formada a partir da fauna europeia e africana, essas criaturas simplesmente não deveriam existir. Um dos casos mais emblemáticos é o do aie-aie. Quando foi descrito pela primeira vez, em 1782, o naturalista francês Pierre Sonnerat ficou tão confuso com a aparência do animal, orelhas de morcego, dentes de roedor, dedo de inseto, que chegou a classificá-lo por um tempo como um tipo de esquilo. Só décadas depois é que os cientistas entenderam que estavam diante de um primata, só que um primata que havia seguido um caminho evolutivo completamente diferente de qualquer outro do planeta. Esse tipo de confusão se repetiu inúmeras vezes na história da ciência em Madagascar, porque a ilha não seguiu o roteiro evolutivo que os cientistas já conheciam de outros continentes. Ela escreveu o próprio roteiro do zero, isolada por um oceano e por milhões de anos. Da próxima vez que você olhar para um mapa e ver aquela ilha ao lado da costa da África, lembra disso. Ali dentro está rodando, há 88 milhões de anos, um experimento que a natureza nunca repetiu em nenhum outro lugar da Terra. Um pedaço de mundo que se separou do resto e que sozinho teve que reinventar a vida com as peças que sobraram. Agora me conta, isso te assusta? Pensar que ainda existem espécies lá que ninguém nunca viu? Ou te fascina saber que a evolução, quando isolada, pode criar mundos inteiros que nunca imaginamos? Se inscreve no canal e deixe o like para continuar explorando os mistérios da vida na Terra comigo.